Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as grandes navegações e a colonização daqui da América, tá? Durante os séculos XV e XVI, os europeus, principalmente os portugueses e os espanhóis, eles começaram a se lançar nos oceanos, né? Em busca de descobrir o quê? Uma nova rota para as Índias e encontrar novas terras. Esse período ficou conhecido aí como a Era das Grandes Navegações dos Descobrimentos Marítimos, tá? Lá no século XV, os países europeus que quisessem comprar especiarias, tipo pimenta, açafrão, gengibre, canela e os demais temperos, tinham que recorrer lá aos comerciantes de Veneza ou de Gênova, porque eles tinham um monopólio desses produtos, ou seja, só eles poderiam vender, tá? Só que eles queriam acesso aos mercados orientais, principalmente a Índia, tá? E os burgueses italianos, eles cobravam preços muito caros pelas especiarias do Oriente. Então, o canal de comunicação e de transporte de mercadorias que vinha lá do Oriente era o mar, era o único jeito, não tinha avião, né? Então tinha que ir de barco. Então, esse canal era dominado pelos italianos, então eles cobravam o preço que eles queriam. Só que para encontrar um novo caminho, né, uma nova rota para as Índias, era uma tarefa muito difícil e também muito desejada, principalmente por Portugal e Espanha, que estavam de olho lá nos temperos, para poder lucrar também, né? Porque eles viram a Itália lá enriquecendo e falaram, não, eu também quero. Então, outro fator também que estimulou as navegações naquela época era também a necessidade de se conquistar novas terras, né? Então, eles queriam obter matéria-prima, metal precioso e alguns produtos que eles não encontravam na Europa de graça, né? Às custas aí de outras pessoas. Então, a igreja também estava interessada porque queria o quê? Novos fiéis. Então, estava todo mundo, ó, de olho lá nas navegações, né, para descobrir novas terras, para poder descobrir novos produtos. E quem estava mais interessado que a igreja, mais interessado que os comerciantes, eram os reis, né? Eles que financiavam esses grandes empreendimentos marítimos, porque se o comércio aumentasse, a arrecadação de impostos aumentaria também e mais dinheiro, mais poder, tá? Porque os reis naquela época eram absolutistas, então era uma organização política no qual o rei, né, o soberano, vai concentrar todo o poder do Estado nas suas mãos. Então, mais dinheiro para ele era a alegria, né? Então, quem foi o pioneiro, ou seja, quem foi o primeiro lá nas navegações foi Portugal. Teve várias condições lá que facilitaram, né, para eles serem os primeiros, tá? Os espanhóis e os portugueses, eles são chamados de ibéricos, porque lá ele tinha o rio Iber, que hoje é chamado de Rio Ebro, que é um dos maiores rios da Espanha e da Península Ibérica. Península é o quê? Uma porção de terra que tem a cercada de água por todos os lados e menos um lado que é que se liga a outra porção de terra maior. Então, eu já tinha experiência em navegação, já tinha experiência na pesca, tá? De bacalhau. Então, isso ajudou muito Portugal, tá? Eles tinham também o quê? O transporte, o meio de transporte, que eram as caravelas, que eram barcos super grandes, né? E desenvolviam esses barcos com a qualidade superior do que das outras nações. Então, Portugal estava com a faca e o queijo na mão. Tinha investimento, né? Tinha gente investindo para eles poderem navegar. Tinha conhecimento da causa, ou seja, eles não iam morrer de fome porque sabia pescar. O barco tinha boas condições de sobreviver no mar por tanto tempo. E eles estavam interessados nos negócios e foram aí desbravar os mares que eram desconhecidos naquela época para eles, tá? A burguesia é uma classe social que surgiu lá na Idade Média e se dedicava só ao comércio de mercadorias e à prestação de serviços. Eram chamados de burgueses porque habitavam em burgos, que eram cidades pequenas protegidas por muros e eram pessoas ricas, tá? Então, lá em Portugal também teve preocupação com os estudos. Então, além de eles terem todas aquelas condições que facilitaram eles estudavam, né, muita navegação marítima. Criaram até um centro de estudos que foi chamado de Escola de Sagres, tá? Não é uma escola como a gente conhece hoje, era uma reunião de sábios que sentavam lá e pesquisavam como é que poderiam melhorar a arte de navegar, tá, pessoal? Então, como é que eles faziam esse planejamento, tá?
Muito arriscado lá viajar no século XV e XVI, porque os mares eram desconhecidos. Então o pessoal tinha medo de quê? De piratas, tinha medo de monstros, tá? Alguns achavam que a Terra era plana, né? Não vamos julgar, porque acham até hoje, né? E podiam navegar para o fim e cair em um abismo. Então, tinha muita mitologia em torno das navegações, né? Eles não conheciam o mar. Então, o maior medo não era dar uma tempestade, o barco virar e eles morrerem, não. O maior medo era achar um monstro, uma sereia que arrastasse eles para o fundo do mar, tá? E era muita imaginação na época, mesmo assim, eles foram, né? Mas eles planejavam a viagem com alguns instrumentos de navegação. A bússola, que a gente já conhece, o astrolábio e a balestilha, tá? Eles utilizavam a localização dos astros como ponto de referência. O astrolábio, que é esse daqui, tá? É um instrumento náutico muito antigo, ele tem uma forma esférica, tá? E tem uma haste aqui, essa haste que é móvel. Então, ele vai observar e vai determinar onde está a altura do Sol, tá? Das estrelas, e era também usado para medir latitude e longitude do lugar lá que eles estavam se encontrando, né? Já a balestilha também era usada para medir a altura dos astros. Então, a gente tinha aqui esses dois instrumentos, tá, pessoal? Era o GPS ali das antigas, tá? E também era necessário a gente usar um meio de transporte rápido e resistente. Então, naquela época, a Ferrari da época era o quê? As caravelas. Então, eles tinha muito naufrágio, tinha acidente sim, mas elas eram grandes, eram resistentes e eram feitas com a qualidade superior, como a gente já viu, a de outros países. Então, podia transportar grande quantidade de mercadoria, podia transportar muitos homens. Então, tinha o quê? Tinha que ter marinheiro, tinha que ter soldado, tinha que ter padre, tinha que ter médico, ajudante e escrivão, porque o escrivão ia lá anotando tudo o que acontecia na viagem, né, pessoal? Então, além de levar esse povo todo, ainda tinha que levar muita comida e água potável, muita coisa aí para poder sobreviver um tempão, porque eles saíam, mas não tinham data para voltar, né, gente? Então, vamos ver um pouquinho sobre as navegações portuguesas, tá? No ano de 1498, Portugal ia realizar uma das maiores navegações, tá? Que seria a chegada das caravelas comandadas por Vasco da Gama até as Índias. Então, eles foram navegando ao redor do continente africano e ele chegou até Calicut, tá? Que era na costa ocidental da Índia, e desfrutou de todos os benefícios do comércio lá direto com o Oriente, tá? Quando ele estava retornando, ele retornou para Portugal e teve, ganhou muito dinheiro, tá? Lá em 1500 também, Pedro Álvares Cabral saiu para ir para as Índias também e acabou descobrindo o Brasil lá em 1500, né? Ele foi em direção à Índia, só que, de repente, achou aqui outras Índias, né? Achou aqui o Brasil. Então, Portugal se tornou a maior potência da época por conta das navegações. A Espanha, por outro lado, também se destacou nessas conquistas marítimas, tá? Ela se tornou, ao lado de Portugal, uma grande potência, tá? Os portugueses, eles iam para as Índias, contornando a África. Já os espanhóis foram por outro caminho, tá? Cristóvão Colombo foi financiado pela Espanha e queria chegar às Índias. Só que ele foi navegando pela outra direção, tá? Então, partiram lá rumo ao Oceano Atlântico. Colombo sabia que o planeta era redondo, só que ele não conhecia a América. Então, lá em 12 de outubro de 1492, ele chegou aqui nas ilhas da América Central. Não sabia que tinha atingido um novo continente, achou que ainda estava na Índia, descobriu a América, mas anos mais tarde, aqui na Américo Vespúcio, identificou que aquelas terras eram um continente não conhecido, tá? Ele teve contato com os índios, os maias, os incas e os astecas, e aí os espanhóis começaram o processo de exploração desses povos, porque eles estavam de olho no quê? No ouro. Então, a nossa América foi descoberta por Cristóvão Colombo, só que levou o nome de quem? De Américo Vespúcio, porque foi Américo que descobriu que aqui era outro continente, tá? Colombo chegou, coitado, né? Pensou que ainda estava lá na Índia, mas Américo foi e disse, não, querida, aqui é outro continente, então vai ter o meu nome. Então, a América é em homenagem a Américo Vespúcio, tá bom, pessoal?
Lá em 1494, Portugal e Espanha, lá, com a intermediação do Papa, dividiram esse novo mundo ao meio, tá? E traçaram a linha imaginária a 370 léguas ali de Cabo Verde. Então, assim, evitaram a guerra, né? Você fica com a parte, eu fico com outra, cada um explora a sua, né? E aí, vamos ver quem fica mais rico, né? Então, assinaram o tratado, que era o quê? O Tratado de Tordesilhas, tá? Foi assinado por embaixadores de Portugal e de Espanha, e assim o nosso continente foi dividido ao meio e cada um ficou com um lado, tá, pessoal? Opa! E agora a gente tem o quê? A colonização da América, né? Depois do tratado lá, as riquezas do nosso continente começaram a atrair os colonos, né? Muitos colonos, depois da nossa descoberta. Alguns trabalhavam por conta própria, outros estavam a serviço das companhias de mercado da Europa, tá? Todos os dois grupos queriam ganhar dinheiro vendendo os nossos artigos para a Europa, tá? Os produtos de maior valor eram ouro e a prata, mas também tinha peles de animais. No Brasil, antes da descoberta do ouro, eles também vinham muito atrás de madeira, que era o nosso pau-brasil, tá? Quando os europeus começaram a povoar a América, eles se depararam com os nativos, né? Ou seja, os índios. Então, ninguém descobriu nada. Os índios já estavam aqui há muito tempo. É só a Europa que, por um acaso, parou aqui. Então, as relações eram amistosas com os índios, só que os europeus queriam ficar tomando as terras à força. Então, os índios se revoltaram, né? E aí teve guerra entre o colono e os nativos. Muita gente morreu. Os índios morreram também de doenças que foram trazidas pelos povos europeus. E os colonos, então, começaram o quê? A plantar os alimentos que eram cultivados pelos indígenas, né? Índio, batata, abóbora, abobrinha, amendoim, tabaco. E trouxeram algumas plantas também, né? Cana-de-açúcar e café, que começaram a se desenvolver e se desenvolveram bem aqui, tá? Eles tinham o quê? Grandes fazendas e vendiam a sua produção lá para a Europa, tá? Alguns dos primeiros fazendeiros ainda capturaram os índios e forçaram a trabalhar como escravos, mas os índios se rebelavam muito e foram substituídos por escravos que foram trazidos da África. Aí é bonita essa frase, né? Escravos que foram trazidos, é como se eles tivessem vindo porque quiseram, né? Mas não, foram obrigados, né? Vieram à força, porque ninguém disse assim, tranquilo, eu vou entrar nesse barco aí e vou para uma terra desconhecida, que eu não falo a língua, ser tratado pior do que um animal, sem comer, né? Apanhar e trabalhar 24 horas por dia, né? Ninguém queria isso. Então, foram obrigados, né, a virem para o Brasil, né? Foram forçados. E quem foram os nossos primeiros habitantes, né? Os primeiros habitantes não foram os portugueses, né, que vieram explorar aqui em 1500. Quando chegaram ao território brasileiro, já viram que tinha população, que eram os índios, né? Esses habitantes receberam o nome de índios porque quando chegaram no Brasil, eles pensaram que estavam chegando nas Índias. Então, chamavam os índios de índios, né? Então, quando os portugueses chegaram aqui, existia cerca de 5 milhões de índios no nosso território e 100 milhões em todo o continente sul-americano, tá? Os índios brasileiros eram divididos em tribos diferentes e cada um tinha uma língua. Então, com a chegada e o contato direto com os portugueses, a cultura indígena foi se perdendo com o tempo, né? Em 2010, o IBGE aponta que tinha 896.917 índios que viviam no Brasil em reservas indígenas do governo federal, 200 etnias e 170 línguas diferentes. Só que a vida dos índios já não é mais a mesma, né? Desde a chegada dos portugueses, tá? A cultura indígena raiz, ela foi se perdendo com o tempo, claro, ao ter contato com o homem branco. Isso aconteceu por conta do quê? Do choque cultural entre esses dois povos, né? Os índios tinham uma vida simples, não tinha nenhuma tecnologia, e tudo que eles precisavam, eles tiravam da natureza, inclusive as roupas, tá? Então não tinha classe social e todo mundo tinha o mesmo tratamento. Só que os homens adultos eram responsáveis pelo trabalho pesado, caça, pesca, derrubada de árvores, e mulheres eram responsáveis pela comida, cuidavam das crianças e tinham colheita. Os curumins, como são chamadas crianças indígenas, eles tinham crescimento artesanal, tudo que eles aprendiam era na base da prática, né? Os pais levavam os filhos para caçar, e eles iam aprendendo, e lá quando tinha 13 ou 14 anos, passavam por uma cerimônia e atingiam a fase adulta, tá? Os índios, eles cultivavam o quê? Milho, batata doce, feijão, abóbora e outros. Mas era a mandioca que era o principal alimento.
domesticavam os animais de pequeno porte, né? E tinham objetos que eram utilizados da população indígena da natureza, né? E trabalhado de forma manual para atender as necessidades. Então tinha o quê? Canoa, tinha arco, tinha flecha, tinha as ocas, os potes de barro e outros, tá? E os índios até hoje respeitam a natureza, só retiram dela o que eles precisam para sobreviver. Mas é claro que com o passar dos anos, a população indígena foi tendo contato com a tecnologia, então eles não deixam de ser menos índios, claro, porque eles moram em casas de alvenaria, tá? Então o que importa é a cultura e o que importa é o que tem dentro deles, né? De respeito à natureza e de respeito à sua cultura antiga, tá? Porque não tem mal em se modernizar, é o que eu acredito, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, tá? É muito interessante a gente saber um pouquinho mais sobre como a gente foi influenciado, né? Sobre a nossa cultura, tá bom? Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.